São muitos os exemplos históricos de soluções adiadas. Tem uma fala do nosso folclorista Câmara Cascudo, inclusive sobre isso: o Brasil não tem problemas, só soluções adiadas, que são a mesma coisa. Uma dessas, inclusive, ataca um dos grandes mitos da historiografia, que é o nosso imperador, suposta prosperidade econômica vivida durante o Império, que não é confirmada pelos números. Na verdade, o que se destaca aí é o longo tempo, injustificável demora na abolição da escravatura. Uma mancha na nossa história que não precisava ter durado tanto tempo. É um de muitos exemplos do atraso em tomar as medidas determinadas pelo progresso. Aqui estamos experimentando uma escala diferente, é claro, é o mesmo tipo de problema. E o sentido do artigo é o de chamar atenção para o fato de, quando estamos diante do precipício, e quando a mudança se torna um imperativo de sobrevivência, aí a gente se mexe com mais velocidade. Eu acho que, felizmente, no assunto da reforma da Previdência em particular, esse sentido de urgência já se estabeleceu, de modo que eu estou mais otimista quanto ao desfecho desse assunto. O precipício é o colapso das contas públicas em decorrência do colapso do sistema previdenciário brasileiro. Isso hoje é muito mais evidente do que em qualquer outro momento no passado, em razão, talvez, dos atrasos de pagamentos por diversos governos locais. Aí fica muito próximo da população toda a iniquidade que é a sustentação desses pagamentos, enfim, previdenciários excessivos no Brasil inteiro, deles resultando que ninguém recebe direito porque tem alguém que parece que está ganhando mais do que deve. Em outras ocasiões, acho que o exemplo do próprio Plano Real é útil. Houve a percepção de que a inflação tinha chegado a um ponto crítico. Era como o vício de droga, e a percepção do usuário e mesmo da família que alguma coisa tem que acontecer. Numa escala diferente, sim, estamos de novo de frente de uma situação fiscal que é insustentável e que nós precisamos lidar. Acho que essa percepção hoje é muito clara. Não, claro que não, e é um perigo imaginar que no dia seguinte da votação da Previdência o Brasil se torna uma máquina de crescimento. Não é assim, nem foi assim quando nós superamos a hiperinflação. Demorou algum tempo para acabar o tratamento daquela doença, como nesse caso também. Uma vez passada a reforma, vamos ter algum tempo aí para o tratamento ser completamente eficaz e as finanças públicas estarem em ordem. E isso é uma condição. A gente subimos um degrau em matéria de aspirações quanto à prosperidade econômica, mas tem toda uma agenda de modernização afetando N outros aspectos da vida econômica brasileira que precisa ser atacada. Isso é só o começo. Bom, está na Constituição, logo no começo, no preâmbulo, que esse país se organiza em torno dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que, no entanto, às vezes prevalece como interpretação desses princípios é contrário, às vezes, à livre iniciativa, como se ela estivesse em confronto com o trabalho. E, na verdade, não, é apenas uma outra forma de trabalho, um trabalho que cria trabalho. Nós deveríamos ter no nosso arcabouço legal, que rege a atividade econômica, algo mais amistoso
a este tipo de trabalho que cria trabalho para os outros, que é a empresa, ao invés de algo que parece sempre buscar tributar em excesso, regular em excesso, como se essas criaturas fossem do mal. É uma matriz cultural antiga brasileira, um corporativismo que remonta ao século XIX, de novo, o imperador, toda manifestação econômica é uma emanação do Estado e não a iniciativa de uma pessoa em busca do progresso, o que, enfim, traz para hoje o desafio de reforma como rotina. Nós precisávamos todo dia acordar de manhã pensando em como fazer melhor aquilo que fazíamos ontem, individualmente, porque esse é o caminho do nosso progresso material como nação, de cada um de nós. No entanto, esse individualismo, ele parece uma novidade que apareceu de repente, por variadas razões. Isso que às vezes recebe o nome de liberalismo está aí parando sobre a cabeça de todos nós. É uma novidade interessante e é a direção para onde parece que estamos indo. São 27 milhões de pessoas, contadas pelo IBGE, que não têm patrão e dependem da sua própria iniciativa para prosperar. Isso já muda bastante, vamos dizer assim, é uma surpresa para muitos que esperariam encontrar nas estatísticas da força de trabalho uma maioria de assalariados e uma minoria de empregadores. Não é isto. Isso é o número um. O número dois, há uma pesquisa famosa conduzida pelo Instituto Perseu Abramo, que é do PT, sobre o pensamento das periferias de São Paulo, sobre temas como a luta de classes, sobre religião, sobre a vida econômica em geral. E o que sai desta pesquisa como resultado é surpreendentemente liberal. O Brasil já é um país muito penetrado pelas ideias liberais e pelo anseio de progresso individual, pela meritocracia, já está muito bem disseminado por aí. Não é uma invenção de ninguém, não é uma importação de uma mercadoria estrangeira, nem uma doutrina exótica estrangeira dentro desse país. Já está lá. Junte-se a isso, no plano de alguns dos debates econômicos, o fato de que as alternativas ao ponto de vista liberal fracassaram. Uma delas, a própria inflação. No contexto da discussão sobre estabilização, Plano Real em particular, o Plano Real era acusado pelo petismo de ser um programa neoliberal. Nem sei se o termo cabe, mas o fato é que, qualquer que seja isso que nós hoje possamos chamar de neoliberalismo, parte dele é a responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal venceu como conceito. Houve até uma contra-revolução com a nova matriz econômica que fracassou e reforçou a ideia de responsabilidade fiscal como o único caminho para as finanças públicas. Isso, claro, acabou impulsionando o restante da agenda mainstream de economia, que a esquerda chama de liberal. Tudo que é contra eles é liberal, e com isso, claro, vieram junto os temas pertinentes à competição, abertura de empresas, fechamento de empresas, a agenda doing business. Tudo isso veio junto com essa nova atmosfera que, no fundo, o Plano Real trouxe e que foi reforçada depois do fracasso da nova matriz. E para arrematar tudo isso, a eleição meio que organizou essas ideias através do antipetismo. O sentimento antipetista quase que serviu como uma forma de organizar os pontos de vista sobre economia. Olha, se a gente fizer tudo ao contrário do que os economistas do PT regularmente vêm sugerindo, e vem dando errado, vai ser bom.
né? A coisa faz sentido. E, na verdade, nas eleições isso veio de forma muito clara e o novo governo, inclusive, organizou sua pauta econômica a partir daí. É claro que com inúmeros outros detalhes e adaptações, não se trata de negar tudo que as pessoas simpáticas ao PT fizeram, mas o fato é que hoje estamos vivendo um experimento inédito de buscar esses novos caminhos pelo lado liberal, com resultados que nós ainda vamos ver. Sim, tem muito liberalismo oportunista, casamentos de conveniência, mas nada impede que os casamentos de conveniência funcionem, que os noivos se deem bem e façam muitos filhos e formem uma família feliz. Como os ventos da história, todos parecem fluir para esta direção, é meio que natural que haja um deslocamento de parlamentares levemente simpáticos ao tema para esse tipo de agenda. Isso está ocorrendo de uma forma muito singular. Ninguém que hoje se diz um liberal, dentre os parlamentares, tem formação, leu Adam Smith ou qualquer literatura libertária. O que tem no Brasil, sim, é uma espécie de um liberalismo raiz que vem desses 27 milhões de gente decepcionada com a intervenção do Estado, com a corrupção dos agentes públicos, e esse sentimento de individualista se reflete no Congresso através de 1 milhão de manifestações diferentes. Aí a variedade é muito grande portanto, se é de conveniência, se é oportunista, se é conjuntural, pouco importa. Na verdade, o que vai ser determinante é a mudança de política econômica feita genuinamente inconsistente com essas ideias e seus resultados. Se funcionar para o bem da economia, acho que terá um impacto muito profundo nos próximos anos.